Antes de abrir para comentários de vocês, eu quero colocar aqui a matéria do GE e depois eu quero falar sobre isso. Tá aqui, a matéria do GE foi hoje, alguns minutos, meia hora antes de começar o jogo. Fluminense busca novo treinador após saída de Diniz. Cuca é procurado, mas recusa. Eu não sei se vocês leram a matéria, o Netflix naturalmente clipou também essa matéria com devido crédito. Diz que o Fluminense procurou o Cuca, enfim. Eu nem vou entrar no mérito da acusação de estupro. Aliás, o Cuca foi condenado, né? Mas o negócio venceu, da relação dele bélica com os jogadores. Tem uma gama de atletas que não suporta o Cuca, porque é um cara muito instável emocionalmente. Eu não vou nem entrar nisso. Só tem 2 parágrafos aqui que me chamam a atenção e é sobre isso que eu quero debater com vocês. É esse parágrafo aqui. Vocês estão vendo bem? Dê uma aumentada aqui para a gente ler juntos. Vamos lá. Matéria do GE. O entendimento é que será preciso revigorar o ambiente e buscar uma outra forma para a equipe jogar. Marcão segue tendo a confiança de todos, mas no atual cenário esbarra no fato de já estar inserido no dia a dia do elenco e no ambiente de trabalho que poderia atrasar essa mudança na forma de jogar. O elenco trabalhou por mais de 2 anos no dinizismo e uma reação de tristeza de parte do grupo existe após a saída do treinador. Isso gerou entendimento pela mudança. Bom, o que o GE está dizendo é que 3 dias após o Mário dar uma entrevista coletiva dizendo que o Marcão é o treinador, já mudou de ideia. Bastou 3 dias para o Marcão não ser mais a convicção do presidente Mário e do departamento de futebol. E aí está dizendo que o Marcão, na verdade, não vai promover as mudanças que o Fluminense precisa, já que está muito enraizado o dinizismo, inclusive no Marcão. Então, o que esse trecho está me dizendo é que o Marcão ele não tem personalidade própria para poder mudar a forma do Fluminense jogar. Então, precisa ir ao mercado para trazer um técnico, porque o Marcão não tem essa capacidade. 3 dias depois do Mário dizer que o Marcão era o nome. E agora vem o parágrafo, para mim, mais importante. O perfil traçado para o novo comandante é de ter um bom histórico no Brasileirão de pontos corridos, mais defensivo e equilibrado. Eu queria entender o que é mais defensivo e equilibrado. Se você é mais defensivo, você não é equilibrado. Você é mais defensivo. Equilíbrio é quem consegue atacar e defender na mesma medida. Mas tudo bem. Tirando a contradição do texto, que fecha assim. Além disso, já conhecer e ter trabalhado com alguns atletas do grupo que facilitaria a gestão do dia a dia. Vamos lá, pessoal. O que eu acho que está se desenhando para o Fluminense? E aqui eu vou começar a minha explanação, eu quero a opinião de vocês. Não é informação. Na minha opinião, Odair Hellmann é um forte candidato, talvez o principal nome para dirigir o Fluminense em 2024, na sequência da temporada. Por que, Leandro? Não é uma informação, é um feeling. E eu vou começar a ligar os pontos aqui com vocês, e aí vocês avaliam se faz sentido ou não a minha teoria. Alguns dias atrás, o site Saudações Tricolores, que alguns de vocês devem conhecer, muito próximo da gestão, cujo dono do portal hoje é funcionário da Flu TV, deu uma notícia de que o Odair Hellmann talvez não renovasse seu contrato com o clube árabe. Alguns problemas lá, não sei se em relação a salário, enfim. E que ele poderia ficar à disposição do mercado e que, segundo a matéria do Saudações Tricolores, todo mundo sabe, é o nome que o presidente Mário Bittencourt gosta. Já tem alguns dias essa matéria. Na coletiva de imprensa que o Mário concedeu no CT, um repórter desse site Saudações Tricolores, que, de novo, é um site quase que acessório da gestão, perguntou para o presidente sobre Odair Hellmann. O Mário reafirmou a confiança no Marcão, mas disse que as pessoas criticam o Odair, não gostam dele, mas eu acho um excelente treinador, fez elogios ao Odair.
Segundo ponto. Terceiro ponto, esse trecho da matéria do GE, que diz o seguinte, eu vou ler mais uma vez. O perfil traçado para o novo comandante é de ter um bom histórico no Brasileirão de pontos corridos. O Odair tem, exceto com o Santos. Foi muito bem em pontos com o Fluminense Internacional. Mais defensivo, todo mundo conhece o Odair, e equilibrado, apesar daí da contradição do texto, além de já ter conhecido e ter trabalhado com alguns atletas do grupo. O Odair trabalhou com o Fred, que não é mais jogador, mas trabalhou com o Ganso. Mais um indício. Outro indício, a formação de hoje. Uma equipe à la Odair Hellmann, com muitos jogadores de pouca criatividade no meio, teoricamente mais pegada, tentando explorar os lados do campo, e Ganso barrado. Vocês lembram o que aconteceu em 2020? Odair não usava Ganso. Ganso, com Odair, sequer teve a oportunidade de jogar 2 partidas seguidas como titular. E além de tudo isso que eu estou falando para vocês, o fato, óbvio, de que o Mário adora o Odair Hellmann. Eu nunca vou entender um cara gostar do modelo do Fernando Diniz e gostar do modelo do Odair Hellmann. É como se o camarada votasse para o Jair Bolsonaro para presidente da República e para prefeito do Rio de Janeiro votasse no Tarcísio Mota do PSOL. É mais ou menos por aí. Eu não consigo entender o cara gostar do Odair e do Diniz ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Então, gente, com base nesses indícios, eu acredito que o Odair é um nome forte para comandar o Fluminense. Uma parte da torcida gosta do Odair porque deixou o Fluminense na 5ª colocação, algo que eu sempre debati aqui, sempre rebati. O Fluminense, antes do último jogo do Odair, era o 8º colocado, vence o Atlético Paranaense, joga até bem, vence por 3-1, o Odair sai. E aí depois entra o Marcão, o Fluminense até melhora um pouco o nível do seu futebol e termina em 5º. Dizer que o Odair deixou o Fluminense em 5º, faltando várias rodadas para terminar, e sabendo como o Fluminense jogava com o Odair, era um futebol do nível desse aí, mas com mais eficiência, o time tinha mais pulmão, né? Tinham jogadores mais jovens, jogadores com mais fôlego. Então, não vou dizer que o modelo fazia sentido, não. O Fluminense jogava muito mal com o Odair, mas era mais eficiente porque conseguia chegar no ataque. Você tinha fôlego, você tinha oxigênio, você tinha pulmão. Hoje não tem pulmão. Então, caso o Odair Hellmann seja contratado, ele vai precisar promover essa revolução. E aí, minha opinião, é óbvio, gente, o Fluminense está evoluindo. Se o objetivo é trazer um Odair Hellmann, um cara com um perfil parecido, o Fluminense está caminhando a passos largos para ser rebaixado. O Fluminense precisa ganhar os jogos. O Fluminense não precisa ser mais defensivista. Claro que com o Diniz a gente não tinha nada. A gente marcava mal, atacava mal, não criava, mas não é recuando e supostamente buscando um contra-ataque que com jogadores que estão sendo utilizados não vão oferecer isso para a gente, que nós vamos sair da lanterna e deixar a zona de rebaixamento. Acho um equívoco, um erro, mais um erro de planejamento, o Fluminense buscar, seja um Odair Hellmann, um treinador com um perfil parecido. A gente precisa atacar também, melhorar o Fluminense como um todo. O Fluminense hoje não tem nada, mas não é só se defendendo e especulando uma jogada ou outra para conseguir o gol que a gente vai se livrar da Série B. O Fluminense não está apenas na zona de rebaixamento. O Fluminense é o lanterna do campeonato e é o pior time da competição. É necessária uma revolução na forma de jogar, revolução de peças e principalmente de mentalidade.